Galera da Rubro News, muito boa tarde, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente está com esse conteúdo aqui, vai para falar da derrota do Flamengo para o Internacional ontem, válido pelo Campeonato Brasileiro. Uma derrota em que deixou muito claro que o Flamengo não é mais aquele Flamengo de alguns anos atrás. Ou pelo menos o Flamengo precisa tomar um choque de realidade. O Flamengo precisa entender o processo. O Flamengo precisa entender o momento. Infelizmente, o momento do Flamengo é um momento crítico por conta dessa diretoria. O Flamengo precisa entender que aquele processo organizador, que aquela equipe vencedora e também a simbiose que tinha, que tudo se encaixava, não existe mais. Grande culpada disso tudo é essa diretoria e também esses jogadores. Mas para alguns jogadores estarem no elenco do Flamengo, a culpa é dessa diretoria. Uma diretoria incompetente, uma diretoria omissa. O Clube de Regatas do Flamengo hoje, o seu time profissional do futebol, é exatamente o espelho do que é essa diretoria. Ontem, na live de pós-jogo, após a derrota contra o Internacional, nós já tínhamos feito 3, 4 conteúdos no dia, então o YouTube não indicou, né, os nossos conteúdos na sua proporção e devidamente como geralmente na média é. E eu fiz a minha live lá com o canal Pilhado, com o Thiago Asmar, e tem alguns vídeos, cortes meus, até viralizando nas outras plataformas, né? TikTok, Quai, enfim. E aqui eu tenho novamente a possibilidade de falar um pouco a minha opinião sobre a derrota do Flamengo para o Inter, mas o atual momento do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo hoje é um nada. O Flamengo tem uma diretoria omissa, incapaz, uma diretoria em que simplesmente coloca os interesses pessoais na frente dos profissionais, uma diretoria que não é profissional, não é uma direção transparente. O Flamengo contrata jogadores quando é interessante somente para um empresário, para uma pessoa. O Flamengo hoje vive uma bagunça. O Flamengo tem uma diretoria fraca, um departamento médico fraco, uma comissão técnica que era fraca. Ah, mas tá vendo aí, Julião? Não adianta só mandar o Paulo Sousa embora. Claro que não, mas ele precisava ser mandado embora. Porque foi mais um erro dessa diretoria. E tantos outros que essa diretoria comete. O Flamengo hoje é um clube que não tem um departamento em que se deve elogios, a não ser o jurídico. E aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho dirigente de estimação, eu não tenho jogador de estimação. Respeito a quem marca a história no clube e o clube marca a história do atleta, porque é uma troca. A postura do Flamengo foi prometida por alguns jogadores ser diferente ontem contra o Internacional. O Inter deu 3 ataques no primeiro tempo, fez 2 gols. Vencer o Flamengo hoje não é muito difícil. O Flamengo ontem, pela primeira vez, foi vazado em 3 oportunidades. O Flamengo não tinha tomado 3 gols na temporada ainda. E o Flamengo ontem foi facilmente batido, sem muito esforço, por um Internacional que não é lá essas coisas, mas mostrou uma organização que o Flamengo não tem, ou não tinha, a gente espera que assim seja. O Flamengo é uma equipe hoje em que tem jogadores que não dá mais. E isso foi falado em verso e prosa desde o fim do ano passado. Desde o fim do ano passado. O Flamengo hoje é uma equipe que tem jogadores com a idade elevadíssimas, que não tem a mínima condição de ser titular da equipe. Felipe Luiz, Davi Luiz, Diego Alves, até mesmo o William Arão, que tem uma idade ali entre 30 e 31 anos. É muito, muito difícil o atual momento do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo não coloca o Cruzeiro como espelho, e nem deve. Porque o Cruzeiro, a parte diretiva do Cruzeiro, foi uma vergonha, como é a do Flamengo, eu até concordo. Só que o engajamento que o Flamengo tem, a estrutura que o Flamengo tem, a proporcionalidade de verba que o Flamengo tem, não é só o Cruzeiro, quase nenhum clube no Brasil tem. O Flamengo tem que se espelhar no Grêmio. Ano passado, nessa rodada, na 11ª, quem era que apontaria o Grêmio como um rebaixado ou um virtual rebaixado no Campeonato Brasileiro? O Grêmio, que foi vitorioso num passado não tão distante, em que ganhou o Libertadores, chegou em semifinal em 18, em semifinal em 19, e ali começava a dar indícios que o seu elenco vinha envelhecendo,
que os seus jogadores importantes em um determinado momento precisavam de oxigenação e reciclagem, porque o clube também precisava. O espelho do Flamengo deve ser o Grêmio para esse atual momento. Se o Flamengo continuar sentado e se calçar numa sandália que não é de humildade, o Flamengo está fadado ao insucesso. A briga do Flamengo hoje é contra o rebaixamento. Esse time não pode ser arrogante como essa diretoria. A diretoria do Flamengo hoje, ela está exatamente espelhada no que é a equipe dentro de campo. Uma equipe com nomes, com títulos, e que essa equipe, ela é vaidosa tanto quanto essa diretoria. Por isso tem dificuldades de demissão, de negociação entre os atletas. Eles não são mais profissionais de empregado e empregador. Viraram brothers, viraram uma falta de cobrança. O clube de regatas do Flamengo hoje sofre na mão de dirigentes incompetentes que não têm condições de cobrar e ser cobrado, né? E principalmente jogadores que estão com os seus ciclos se encerrando. Jogadores que já devem há muito tempo não estar no clube. O Flamengo hoje tem jogadores que passaram da hora de não vestir mais a camisa do Flamengo. Voltando ao raciocínio em relação a Grêmio, o Grêmio foi campeão de Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, e o seu elenco foi envelhecendo e teve falta de inteligência e também de entender que precisava de uma oxigenação para se manter a competitividade. Onde está o Luan, que foi eleito rei da América em 2017? O Flamengo precisa oxigenar o elenco. Não pode sentar simplesmente num passado em que foi vitorioso, porque o Flamengo tem que viver o hoje. O Flamengo não tem que enterrar as suas glórias. O Flamengo tem que galgar novas glórias. Um grande clube, uma grande equipe, ela se calça por ter continuidade de vitórias. Uma hegemonia, ela não é hegemônica num curto período de 1, 2 anos. Uma hegemonia se faz também com administração, com comprometimento. O Flamengo hoje, esses jogadores não têm comprometimento com o hoje. Os jogadores do Flamengo têm um comprometimento do que foram e não do que possam vir a ser novamente. Então isso está errado. Ou o Flamengo muda, ou esses jogadores mudam de mentalidade, ou o Flamengo vai brigar para não cair. O Flamengo hoje joga um futebol de Z4. O Flamengo hoje não pode minimamente pensar em ser campeão brasileiro com um time em 16º lugar. O Flamengo tem que sempre pensar, óbvio, no melhor e no maior, mas também tem que tomar o chá de Simancol, uma realidade em que o Flamengo hoje não tem em sua cabeça. O Flamengo tem que ser a passos de formiguinha. É primeiro sair da briga do Z4, chegar na fase de Sul-Americana, fase de G4, para depois, quiçá, pensar galgar em Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode ter um pensamento maior do que a sua atual realidade. E a realidade do Flamengo é sombria, é perigosa. Falta um choque de realidade. E aqui não tem passapano e não aceito ser chamado de Flamimimi, porque aqui tem que ser um choque de realidade. São essas pessoas que romantizam o insucesso, que fazem também o Flamengo, e esses jogadores vaidosos, essa diretoria vaidosa, passar o que está passando. Longe do Paulo Souza ser um único problema. Longe. O problema maior do Flamengo é administrativo, é de gestão. E essa diretoria está fazendo o Flamengo perder a identidade com o torcedor. Quantos torcedores eu escuto? Cara, eu não aguento mais ver o jogo do Flamengo. O Flamengo me dá tristeza. Eu tô de saco cheio do Flamengo. O Flamengo faz eu passar mal. O Flamengo faz com que os jogadores se afastem dos torcedores e os torcedores se afastem dos jogadores. Que o Dorival Júnior tenha culhão, tenha estômago para poder entender isso. E que ele consiga fazer um bom trabalho. Porque vai ser árduo. O Flamengo não pode ter na zaga Diego Alves, Isla, Davi Luiz e Felipe Luiz, por exemplo, no mesmo jogo. O Ilharão, o que faz esse senhor ainda no Flamengo? Porque é um senhor, né? Joga como um senhor, como um veterano. O Davi Luiz ganha 1.300.000 por mês, não consegue entregar um bom jogo com a camisa do Flamengo. E aí tem que ter percepção, não dá mais, senta para conversar, não renova. O Rodrigo Caio, que é o melhor jogador da zaga, a gente esquece que ele veio de várias lesões e várias cirurgias. Ele era para ser preservado, não ele ser o cara que se dedica mais.
Até porque o seu histórico de lesões e até mesmo o seu corpo, estruturalmente, não tem mais o mesmo, obviamente, punch físico do que de 2019. O Flamengo sangra, o Flamengo sofre e o presidente do Flamengo continua na sua omissão. Ou fazem alguma coisa para salvar o ano do Flamengo, ou o Flamengo não ganhará nada e brigará para não cair. Isso é fato. Isso é óbvio. E isso é nítido. Ou fazem alguma coisa, ou mudam, ou o Flamengo vai estar fadado a simplesmente brigar para não entrar na zona do rebaixamento. Ah, Júlio, mas vai voltar o Arrascaeta. O Flamengo depende muito de um jogador. O Gabigol hoje é um jogador comum, que se não tiver o Arrascaeta e o Bruno Henrique em um ótimo momento, é um jogador comum. O Arrascaeta tem que estar bem, senão o Flamengo não performa. O Everton Ribeiro é outro, com 33 anos, que não pode mais continuar jogando como titular do Flamengo. Se for para ajudar o elenco, é para jogar com 25 minutos do segundo tempo, que até ele tem uma certa qualidade. Mas o segundo gol do Inter ontem, ele simplesmente surgiu de um erro do Everton Ribeiro. O Flamengo precisa ter um choque de realidade. Só que agora, no meio do ano, com a temporada já praticamente definida, do meio para frente, o que vai acontecer, como reformular um elenco, como chegar jogadores, como ser competitivo, faltando tão pouco tempo para encerrar o ano. Um ano horroroso, um ano pífio, de péssimas escolhas, de péssimas atitudes da diretoria. O Flamengo cada vez mais vai nadando em lama. E um faturamento de 1 bi não adianta de nada com amadores na frente do Clube de Regatas do Flamengo. Esse papo aqui é reto e não tem curva. Ou o Flamengo muda, ou o Flamengo sofre. Ou o Flamengo muda, ou o Flamengo irá sofrer. Ou o Flamengo muda, ou não haverá mudanças. E isso também tem que ser cobrado por esses jogadores, que sua grande maioria não tem mais comprometimento e respeito com o Clube de Regatas do Flamengo. Ou esses caras mudam de ideologia, mudam a mentalidade, ou eles entraram na história por ser vencedores e entrarão na história por talvez, pela primeira vez na história do Clube de Regatas do Flamengo, rebaixar o clube. Eles entraram para a história sendo vencedores e sairão sendo perdedores. E isso é preocupante. O Flamengo tem que focar no que foi o insucesso do Grêmio. Ah, o Flamengo vai cruzeirar. Não, o Flamengo pode pensar em gremiar. Porque a maior preocupação do torcedor é essa. E quando entra um clube gigantesco, com um orçamento gigantesco como o Flamengo, na zona do rebaixamento, aí começa a preocupação. Porque times que já estão acostumados a galgar, não cair ou ficar rondando por aquele setor, é mais fácil sair. Quando um gigante, está na zona de rebaixamento, é mais difícil. Então o Flamengo precisa tomar vergonha na cara. Esses jogadores precisam mudar, porque ganham em dia, têm estrutura, são milionários, moram muito bem, têm tudo do bom e do melhor. É mais do que obrigação sangrar dentro de campo, entre aspas. Se dedicar, honrar essa camisa. Esses caras já foram vencedores aqui dentro do Flamengo. Onde ficou todo o brilho, a vontade, a gana? Essa diretoria passa a mão na cabeça desses caras. Fazem contratos milionários com jogadores marcados, tarimbados. São contratações de cartas marcadas. Não se olham para o mercado sul-americano. O Flamengo hoje contrata quem tem que contratar a escolha de um único empresário, de um único dirigente, que está mamando na teta do Flamengo. É um absurdo o que vem acontecendo. E aqui ninguém vai me calar, não. E o Flamengo, seu Felipe Luiz, não dá mais. O Flamengo ontem teve um protesto lá no desembarque do Rio de Janeiro após a derrota para a equipe do Internacional em Porto Alegre. O Dorival vai ter muito trabalho. Eu confio no trabalho do Dorival e tenho que confiar, tenho que acreditar que vai dar certo. Acho ele melhor do que o Paulo Souza. Quem não é melhor que o Paulo Souza? Agora, seu Marcos Braz, Bruno Spindel, tomem vergonha na cara. O Flamengo hoje é um clube cheio de esqueminha, cheio de tretinha, cheio de panela. O Flamengo se tornou um clube antipático, arrogante, igual a sua diretoria. O Flamengo em campo é o extrato do que é a diretoria do Flamengo. Marrenta,
cheia de pavão, cheia de popstar, arrogante, um clube que acha que vai ganhar os jogos da hora que tem que ganhar, que vai ganhar todo mundo. Ninguém mais respeita o Flamengo. O Flamengo deixou de ser um outro patamar. Há muito tempo. O Flamengo é uma equipe comum, um time comum, que ninguém mais, aliás, ninguém gosta de perder nunca. Mas perder para o Flamengo é odiado por qualquer outra equipe no país. E esses caras estão desonrando a camisa do Flamengo. Já falei, longe do problema ser só o Paulo Souza. O Paulo Souza era um dos grandes problemas. Mas tem muito problema no Flamengo ainda. Tem muita merda aí que tem que ser mexida. E quando mexe, fede muito. Tem jogador ali que não pode mais vestir esse manto. O torcedor não aguenta mais. É erros atrás de erros. São contratações equivocadas atrás de contratações equivocadas. O Flamengo precisa mudar. O jogo ontem contra o Internacional de Porto Alegre, o Flamengo dá alguns lampejos de bom momento, é muito pouco para um clube que tem uma folha salarial de 34 milhões de reais por mês. E na minha live que eu fiz ontem de pós-jogo, como eu falei, infelizmente ela não foi muito notificada, porque muitos colegas já estavam com live. Eu já tinha feito bastante conteúdo e fiz simultâneo com o Thiago Asmar, então muitas pessoas não tiveram acesso, né? Eu tenho certeza que esse vídeo terão, essa live terá. O Flamengo é uma equipe envelhecida. Mas, Julião, tem alguns jogadores jovens como Lázaro, João Gomes. Cara, eu vou falar uma coisa aqui também. Muita gente diz do João Gomes. João Gomes é um bom jogador também. Mas não é craque. Claro que é muito melhor do que essa carniça do Ilharão. O Flamengo precisa para ontem, dar um choque de realidade e cobrança nesses jogadores que não querem nada. Nada. Não querem nada. O que o Felipe Luiz ontem fez, o Felipe Luiz que nunca aqui, ó, sempre respeitou o Flamengo, no piso, no distintivo, ficou encarando ontem os torcedores. Tem que ficar calado, quietinho. Tá jogando nada, tá jogando de bengala. O Ilharão é uma carniça. Davi Luiz não consegue jogar com a camisa do Flamengo. O Flamengo contratou o Davi Luiz achando que era o Davi Luiz do Chelsea. É o cara que foi encostado no Arsenal. Joga nada, ganha 1.300.000. Pega e rescinde. Dê ao torcedor, diretoria, pelo menos uma esperança de que vocês querem mudar. Landim, você é um bobão, irmão. Para não falar outra coisa. É uma rainha da Inglaterra, você não aparece. Senhor Marcos Braz, larga de ser vaidoso. Popstar sim. Spindle, para de ser um complemento. Por isso seu apelido é Catupiry, que você é só complemento. Você não aparece pra nada. As suas entrevistas e as suas respostas são totalmente previsíveis. Sua resposta é: faço da palavra do Braz as minhas palavras. É o que tu sabe falar. O Flamengo só contrata nego da Europa e do Giuliano Bertolucci. E ninguém fala nada, aqui eu falo. Qual é o esquema? Qual é o esquema? Qual é o rolo? O que está acontecendo? Não consegue ver o mercado sul-americano? Por que o Thiago Mendes não veio? Ah, é do Pitombeira. Tá certo? Por que alguns jogadores do Flamengo não conseguem avançar na negociação? O Giuliano Bertolucci não pode aparecer? Aí tem que aparecer? Falávamos do Alan Patrick, que ontem botou o jogo debaixo do braço, e nem é um jogador rápido, mas é qualitativo. Teve uma boa passagem no Flamengo, arrebentava no Shakhtar, com esse problema Rússia e Ucrânia. Ficou livre. Nem procuraram o cara. E o Flamengo precisa de um jogador para a posição do Arrascaeta em alguns momentos. E o Alan Patrick, vindo de lesão, adaptação ao futebol brasileiro novamente, foi substituído ontem, botou o jogo debaixo do braço. Felipe Luiz e Davi Luiz passaram mal com o Alan Patrick, que é um baita jogador, na minha opinião, que sobra aqui no futebol brasileiro, que tem condições de jogar em quase todas as equipes do futebol brasileiro. O lateral direito, o Bustos, muito melhor do que Rodinei e do que Isla. Tava aí, o Flamengo não contratou. Aí estão até zoando, vai pagar milhões pelo Montiel. O Flamengo tem que contratar um lateral direito para ontem. Para ontem. Mateuzinho jogou nada. Segundo jogo também, que todas as bolas nas costas é a Avenida Mateuzinho. Quando joga o Rodinei, você pede o Isla. Quando joga o Isla, você pede o Rodinei. Agora que tu joga o Mateuzinho, titular absoluto. Você também não tá mais aguentando o Mateuzinho. Que também tá uma marra, uma perna do cacete. Esse elenco é mimado porque não tem cobrança.
Esse elenco é formado de jogadores que foram vitoriosos e jogadores que subiram que acham que são a rainha da cocada preta. Não o rei. Porque a rainha da cocada preta é o seu Rodolfo Landim, rainha da Inglaterra. Mateuzinho parece que comeu a feijoada e foi pro jogo. Tomou gol do Fortaleza, fez até um bom jogo. Mas não adianta, o lateral ele também tem que saber defender. Contra o Fortaleza, o gol do Hércules, tomou um vareio do jogador do Fortaleza no final do jogo. Contra o Bragantino, jogou mal, de novo. De novo. Onde está o Mateuzinho no gol? Aonde está o Mateuzinho no gol do Wanderson, o segundo? Tente achar ele na tela. Tente achar ele na tela. Fez um pênalti que nem foi pênalti, mas tá tão atabalhoado que ele não teve nem brilho de reclamar. Porque o Flamengo, mesmo assim, aliás, tem isso, hein? Tá tudo errado no Flamengo, até o VAR não chamou em que o mercado dá uma cotovelada no Gabigol. Não foi pênalti do próprio Mateuzinho. Só que o Flamengo tá tão sem brilho, tão sem gana, tão sem vontade daquele time que quer ganhar, que tem um saco roxo, que ninguém reclama. Contra o Atlético Paranaense, nós tivemos um pênalti a favor do Atlético, escandaloso, sinalizado a favor do Atlético, que não foi do Isla, no Abner, na vitória de 1-0 para o Atlético Paranaense. O Flamengo foi prejudicado. Contra o Ceará, houve um pênalti a favor do Flamengo, quando estava 2-1. Não foi assinalado. Contra o Botafogo, teve um gol do Gabigol anulado, em que ele não estava impedido. Contra o Fortaleza, o pênalti na trave do Pedro, o Pikachu, ele entrou dentro da área, era para voltar, e o VAR em nenhum momento foi chamado. E quando foi chamado, anulou o gol do Gabigol contra o Botafogo. Sabe o que isso significa? Nada. O Flamengo perderia da mesma forma, que o Flamengo é uma íngua. Só que é o tesão dos jogadores, ninguém reclama. O capitão do Flamengo é o capitão mais mudo da história, que é o seu Everton Ribeiro. Quem errou o passe ontem pro segundo gol? O Flamengo tem um problema existencial. O Flamengo vive um problema existencial. De identidade, de gana. O Flamengo, que era uma equipe vencedora, hoje o Flamengo é uma equipe perdedora. Que fique claro isso. Claro! E que o Dorival consiga mexer com os brilhos desses jogadores. A reformulação ela precisa ser feita. Nós precisamos de um treinador pelo menos capaz e competente. O que não pode é essa sacanagem que esses caras estão fazendo com o clube de regatas do Flamengo. Sacanagem! Mas essa sacanagem é feita porque não tem comando, não tem diretoria. Também. E se tem meia dúzia de jogador vagabundo do Flamengo, que saiam do Flamengo. O Flamengo é maior do que todos eles. A gente vai ficar. A gente vai passar, perdão. O Flamengo fica. O Flamengo não tem dono, como o presidente do Flamengo acha. E o Flamengo não deve ter jogador de estimação. Que esses caras aí que foram vencedores, que estão no elenco, tomem vergonha na porra da cara e façam pelo menos a sua imagem não ficar manchada num possível rebaixamento do clube de regatas do Flamengo na sua história. Cresçam e apareçam, tomam vergonha na cara. Vão jogar bola, ralem a bunda no chão, que vocês ganham bem, ganham em dia, tem estrutura para isso. Tomem vergonha na cara e respeitem o torcedor. Porque o Flamengo sempre foi assim, não vai na técnica, vai na raça, vai na gana. Tomem vergonha na cara. O que aconteceu ontem foi um choque de realidade para a maioria da torcida. E não tem condições de ter passadorzinho de pano de achar que tá tudo certo. Dorival tá pegando, agora sim, terra arrasada. Flamengo é um nada. Nada no departamento médico, nada no departamento técnico, nada na diretoria, jogadores de envelhecidos. E a gente às vezes também fica falando, mas o elenco é envelhecido. Mas tá fora de posicionamento. Não, além de ser envelhecido, não tem mais a mesma técnica que antes. Dá pena de ver o Diego Ribas e o Felipe Luiz jogando bola. Dá pena de ver o Davi Luiz jogando. Pena não, né? Porque são milionários. Pena no sentido profissional, de estar dentro de campo e jogar o futebol ridículo que estão jogando. O Dorival chegou, pra mim, botou todos os cobras criadas pra jogar ontem. Pra deixar bem claro pra eles que eles não acrescentam em porra nenhuma no Flamengo. Em nada. Todos eles. Todos os cobras criadas, mais velhos. Até o seu Everton Ribeiro, que foi o capitão do Flamengo ontem. Que, aliás, é o capitão mudo, calado. Tomem vergonha na cara. Respeitem o clube de regatas do Flamengo. E esse vídeo aqui é pra isso.
Dorival vai ter trabalho, próximo jogo é Cuiabá, no Maracanã. O Cuiabá é o primeiro da zona do rebaixamento. O Flamengo hoje se tornou um time que, se for enfrentar o Cuiabá no Maracanã, o Juventude no Alfredo Jaconi, o Ceará, o Fortaleza... Cara, olha esse campeonato brasileiro que o Flamengo está em 16º. Se for botar peso de camisa, na Série B tem Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Bahia. Na Série A, com todo respeito, tem Goiás, Juventude, Avaí, Cuiabá. Porra! E o Flamengo está em 16º. É esculacho. Esculacho. Esses dirigentes tomam vergonha na cara. E domingo, dia dos namorados, o Flamengo está chamando a zona do rebaixamento para começar a ter um relacionamento sério. Salvações, rubro-negros.